Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Nosso convidado de hoje é o vereador Gabriel Azevedo, do PHS, vereador de Belo Horizonte, um jovem parlamentar, 31 anos e já nas fileiras da política há muitos anos, né, vereador? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui na Rádio Super Notícias, um bom dia a todos os nossos ouvintes. Quero também apresentar a Ana Luísa Faria, repórter da editoria de política do Jornal Tempo, repórter também aqui da Super Notícia FM, que participa com a gente dessa entrevista. Ana Luísa, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, bom dia, vereador. Bom, vereador, a gente há pouco, quando chamava o ouvinte para a sua entrevista, o classificou como polêmico e não por acaso, porque o senhor foi eleito no ano passado pelo partido do prefeito Alexandre Calil, continua no partido do prefeito Alexandre Calil, mas tem declarado independência da administração municipal nas votações no nosso legislativo. Eu queria que o senhor começasse explicando isso pra gente, o porquê de um vereador que é do mesmo partido do prefeito se declara independente. Como é que funciona isso? Bom, eu agradeço a oportunidade. Na verdade, é porque eu sempre defendi, Ricardo, que os políticos pudessem ser candidatos sem serem filiados a um partido. Eu defendo as candidaturas avulsas ou candidaturas independentes. Então, no ano passado, quando eu decidi me filiar ao PHS, eu fiz um acordo e assinei uma cláusula de independência. Ou seja, eu estou lá só abrigado. Porque no mundo de 191 países, só 20 obrigam as pessoas a terem um partido. E eu acho que o cidadão está muito cansado de ver seus representantes defendendo os interesses partidários e deixando os interesses da população em segundo lugar. Então esse acordo é antigo, não é de agora. Eu já estava só abrigado. Quando eu estava no PHS e o Calil decidiu ser candidato, ele veio em seguida também para o partido. E o Calil também tem uma postura muito independente. E sim, participei da coordenação da campanha do prefeito, tenho ele na melhor estima, venceu a eleição. E no dia 31 de dezembro, antes do dia da posse, começou uma articulação para a eleição da Câmara, que levou à casa do prefeito o vereador Wellington Magalhães, um vereador do PT, para se pensar um acordão numa chapa, né? Ele do PTN, mas um outro vereador do PT, que seria o candidato, e haveria um acordão para não se ter disputa na Câmara. E o que ia acontecer? No meu primeiro dia de mandato, eu ia virar para os meus 10.185 eleitores e falar, olha, eu estou fazendo um acordo com o Wellington Magalhães e votando no PT. Desculpa, mas eu prefiro ser polêmico. Eu prefiro ser independente. Então, nesse dia, houve uma rusga e realmente a minha relação com o prefeito não ficou tão boa a partir daí. E nós não nos falamos desde o primeiro dia da posse. Nós dois estamos sem conversar. Vereador, essa descrença do senhor, o senhor tem descrença nos partidos? O senhor adotou essa posição, né, de independência por causa dessa situação específica que citou aí agora? Ou, de repente, por experiências que o senhor já teve, o senhor já está na política há algum tempo, foi filiado ao PSDB, né? Sim. Trabalhou com a irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves, se desfiliou do partido. Isso é uma sequência de fatos que o senhor presenciou e, de repente, por isso, tem essa descrença e resolveu adotar uma posição de independência? Isso, eu peço para o nosso ouvinte se colocar no meu lugar. Qualquer um que queira ser candidato hoje, eu acho que as pessoas têm que se candidatar para tentar renovar a política. A Constituição, no seu artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, exige que todo mundo tenha um partido. Então, lá atrás, eu resolvi, vamos me filiar ao PSDB. E fiquei no PSDB como militante até que fui convidado para estar no governo, como subsecretário do governo Anastasia. E no governo, Ricardo, aí eu conheci o que é o partido. Porque começaram a me exigir que eu nomeasse cargos de pessoas filiadas e eu falava, não vou. E aí quando você se coloca contra esse tipo de patrimonialismo, você conhece a legenda. O ambiente começa a ficar terrível para você dentro de um partido. Então, eu resolvi me desfiliar, já ainda em 20 de maio de 2013. O Aécio tinha acabado de virar presidente nacional, eu falei, olha, tchau. Estou indo embora do PSDB, mas ainda permaneci no governo, porque eu achava que o cargo era importante no sentido de política pública. Mas eu acho que hoje, qualquer um que tentar fazer diferente na política, vai sim encontrar esse desafio dos partidos. Porque, no fundo, eles são grandes cartórios. O partido pode ser um instrumento de mudança na política? Com certeza. Se ele chegar com ideologia, se ele chegar com um bom trabalho, tudo bem, mas a gente não vê isso no Brasil. Gabriel, quanto a essas questões de nomeações,
você criticou muito também o vice-prefeito, Paulo Lamaque, né? Sim. E mesmo assim o Calil continuou conquistando uma base coesa na Câmara dos Vereadores. Você se sente, de certa forma, isolado lá na Câmara por causa disso? Nem um pouco. A minha relação com os vereadores é muito positiva. Uma prova disso é que, recentemente, na reforma administrativa, as únicas emendas ao projeto na votação de segundo turno aprovadas foram as minhas, com totalidade dos votos, então, e contra a orientação do governo. E note, eu entendo que o Calil fez uma base porque o prefeito é muito habilidoso politicamente. Um dos erros do Calil foi deixar o Paulo Lamaque conduzir a política da eleição até mais ou menos a posse. Na hora que o Calil assumiu o processo de coordenação política, a Câmara viu que nós estamos diante de um prefeito bem intencionado, independente também de partidos, e que conseguiu falar, olha, acabou essa história de nomeação. O Calil não nomeou cargos, mas o vice-prefeito fez, né, e isso eu critiquei, e o Calil conseguiu fazer uma base sem distribuição de toma lá da cá nesse sentido, mas mostrando para os vereadores que ele ia atender uma questão de obras, de prioridades, e isso eu concordo e aplaudo. Agora, quanto a essas emendas que você está falando, que você propôs, né, durante a reforma administrativa, em entrevista aqui na Rádio Super, o prefeito falou que essa, por exemplo, quanto aos procuradores municipais, ela não passa. Como que você lida com isso? Você acha que isso vai ser sancionado? Eu lido com muita tranquilidade, porque ainda quando eu tinha uma excelente relação de convivência com o Calil, nós não concordávamos em tudo. E eu acho que é papel do vereador não ser submetido às vontades do prefeito, mas defender aquilo que ele acredita. Então, os procuradores do município têm uma demanda que eu me considero justa, constitucional, que é, por exemplo, participar da auditoria da dívida, não serem substituídos por outros advogados que não são de carreiras em questões municipais. E eu sou um advogado, eu sou um professor de direito constitucional, acho isso justo e fiz o meu papel de legislador, ainda que contrariasse um pouco a visão do prefeito. Mas, vereador, o fato de hoje não ter declaradamente uma oposição na Câmara, o senhor não se sente assim parte, por exemplo, de um, desculpa a expressão, mas um clube do bolinha? Tipo, ninguém se posiciona contra ou a favor do prefeito, se fala em independência lá dentro. Isso não vai contra um pouco o que o senhor estava falando agora, dessa coisa dos partidos, dessa amizade que tem lá dentro para resolver, para nomear cargos e tal, e todo mundo fica em cima do muro e não decide uma posição lá dentro? Eu não tenho nenhuma simpatia com ficar em cima do muro, até porque não pertenço a um clube do bolinha, mas tenho um aplicativo muito bom que responde a sua pergunta. Chama-se Meu Vereador. Qualquer hoje cidadão de Belo Horizonte pode baixar esse aplicativo no seu celular. Quando a Câmara vai votar, eu coloco o projeto de lei, coloco a minha opinião, qual vai ser meu voto, e o cidadão pode dizer sim ou não. Antes da votação começar, já está lá a minha opinião. O que eu vou dizer? Eu não tenho um cargo indicado na prefeitura, eu nunca me pautei nas votações por clube de bolinha, por ficar em cima do muro. E quando eu falo que eu sou independente, isso quer dizer o seguinte: se o projeto de lei for bom para a cidade, vai ter meu voto. Se for ruim, não vai ter. É diferente de você ser base, porque aí você vai votar sempre a favor do governo, e é diferente de você ser oposição, porque aí você vai votar sempre contra o governo. E eu acho que isso é o que as pessoas querem mesmo. Ninguém aguenta mais, olha, vou criticar sempre, ou vou elogiar sempre. Quem me acompanha na internet, pelo Facebook, pelo Twitter, sabe que a minha postura é sempre muito sincera. Às vezes chamam isso de polêmica, eu chamo de franqueza. E como é raro em política você ser muito sincero com o que você acredita, às vezes fora do tom. Vereador, tem aqui uma pergunta do nosso ouvinte Clécio Ovídio, mandou a pergunta pela nossa live no Facebook, não só nosso ouvinte, mas também nosso telespectador. Você acredita na classe política ou no sistema? Sendo um cidadão comum, você votaria em você mesmo? Votei, inclusive, né? Eu participo aqui do aplicativo Meu Vereador, votei em mim, e eu respondo a ele o seguinte: diante dessa crise enorme que está acontecendo no Brasil, ainda não dá para desacreditar de política, porque ela é o único caminho. O maior aliado de um político corrupto, de um político safado hoje em dia no Brasil, é alguém que de fato não quer participar. Que no ano que vem, olha, eu não acredito em ninguém, não vou votar em ninguém, não vou participar. O político corrupto dá pulos de alegria, porque ele já tem a sua base consolidada e vai ganhar. Eu sei o que foi difícil fazer uma campanha não sendo parente de político, não tendo apoio de partido, não tendo grande dinheiro, usando muito a internet, a inovação, sem comprar líder comunitário, sem dar saco de cimento, cesta básica. É difícil, não foi fácil me eleger, não. Eu não esperava ter 10 mil votos para uma primeira eleição. Foi um resultado surpreendente. E eu acredito que no mandato, sobretudo porque quando eu estou caminhando na rua em Belo Horizonte, alguém me para e fala, olha, vereador, continua assim,
eu estou gostando da sua postura, inclusive independente, eles falam, tem problema não, a gente fica chateado você não estar se falando com o prefeito, mas a gente entende a situação. Então, eu acho que é possível acreditar em política, sim. Eu queria, perdão, Delma, falar um pouquinho de política nacional com o senhor, vereador. A Delma destacou... Você, por favor. Não temos excelências aqui. É o hábito de chamar sempre as autoridades não assim, tem de maneira mais autoridade respeitosa. Mas, vereador, então vou seguir o seu pedido. Você foi filiado ao longo de alguns anos do PSDB, a Delma destacou, a Ana Luísa também, agora há pouco. E teve durante um bom tempo muita proximidade com o então governador Aécio Neves, com a irmã dele, Andréa Neves, que dava as cartas em muita coisa da estratégia política do governo, na comunicação do governo. Sim. Como é que tem assistido esse momento tucano hoje, a esse tanto de denúncias contra o senador Aécio Neves, a prisão da irmã dele, Andréa Neves? Esperava por isso? Não. E eu encaro isso com profunda decepção. É muito difícil, porque, primeiro, eu não quero apagar passado nenhum, sabe? Tem muita gente que foi no Twitter apagar foto, nunca convivi, não, todo mundo sabe, e eu acho que por isso tem que ser franco com o que já fizeram. Mas ninguém vai me ver na rua gritando Aécio Guerreiro do povo brasileiro, né? O que eu acho que é lamentável em algumas cenas que, por exemplo, alguns líderes petistas estão aí sendo acusados, indiciados, e ainda há militantes que defendem isso de forma cega. Não é meu caso. E não é o caso, acho que, de 52 milhões de eleitores que o Aécio teve. Há uma postura muito diferente. Essas pessoas votaram nele. O Aécio foi governador 2 vezes de Minas Gerais, com uma popularidade altíssima, reeleito em primeiro turno. Não dava para perceber sinais de problemas, não? Dava, tanto que eu saí do PSDB em 2013, né? Eu acho que seria muito cômodo eu falar, olha, agora eu estou saindo. Não, mas faz já 4 anos que eu desembarquei desse barco. E por quê? O partido não tem democracia interna. Era muito difícil você tentar convencer as pessoas que estavam erradas ali. Em 2014, eu tinha discordâncias severas da Andréa já na condução da campanha do Aécio como presidente. Porque eu acho que você, de fato, precisa fazer uma política diferente. Muita gente, na época em que eu saí do PSDB, me acusou, olha, traidor, está saindo do partido. Eu falei, gente, não há como. Se você está num lugar e fala para as pessoas que elas têm que mudar e elas não mudam, é melhor você se desfiliar. Então eu não sou mais tucano desde 2013. Tenho respeito por figuras do partido, entendo sim que o governo dele teve méritos e as pessoas sabem reconhecer isso em Minas, mas agora o que vale para um vale para outro. Que a justiça faça todo o seu trabalho e que todo mundo nesse país que cometeu alguma coisa errada pague por isso. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Vereador, mais uma pergunta aqui de um ouvinte nosso. Nesse caso, ele está na live do Facebook aqui, o Sérgio Belisário. Ele está perguntando um pouco mais aqui sobre projetos. Ele gostaria de saber do vereador... só um minutinho que agora eu passei aqui. Os projetos na Câmara? Ele está querendo saber sobre a BH Trans, exatamente. Sim. Sobre o transporte público, né? Que está abandonado, caro, ônibus lotados. Se o senhor tem algum projeto relacionado a isso. E a gente que acompanha o senhor também, que circula muito pelas ruas, né? E o senhor gosta de uma bike também? É verdade. Eu acho que uma primeira coisa simbólica que um vereador pode fazer é tentar estar mais no dia a dia comum das pessoas. Cada vereador na Câmara tem direito a 2 carros com motorista. Eu abri mão disso, não uso nem 2 carros, não uso motorista, também não uso R$6.000 de verbas de correio, não uso verba paletó, não uso verba de gabinete, abri mão de muita coisa e ao longo de 4 anos vou economizar R$1.600.000. Acho que a Câmara pode ser mais enxuta nos seus gastos. E sim, uso bicicleta, uma bicicleta elétrica para andar pela cidade, mas uso também ônibus, uso táxi, uso Uber, tento me locomover como um cidadão comum, porque é o que eu sou. Em matéria de transporte público, uma das grandes promessas do prefeito foi a questão da caixa preta da BH Trans, e eu já tive 2 vezes lá na empresa perguntando em que dia começa. E me parece que a auditoria dos contratos e de todas as questões de transparência vão se iniciar na semana que vem com a presença dos vereadores e da população da sociedade civil. Recentemente foi divulgada uma pesquisa, inclusive pelo jornal O Tempo, 97% dos ônibus da capital têm algum defeito. Né, alguma sujeira, alguma inconformidade com o que o contrato pede. Ora, já é parte da caixa preta sendo aberta e mostrando que o que está lá dentro não é bom. E eu acho que é papel do vereador fiscalizar. Isso incomoda um pouco o prefeito, isso deixa a gestão um pouco chateada, mas com certeza é bom para o cidadão. Tem até um ouvinte que fala dessa distância com o prefeito. O Henrique mandou, foi pelo WhatsApp, uma pergunta. Se o vereador está lá pelo povo, essa distância com o prefeito
Como é que fica? Se o vereador precisa fazer algo pelo povo, questiona esse distanciamento Boa que existe. pergunta. Mas esse distanciamento é quase que uma questão entre amigos que não se falam. O prefeito não atua para prejudicar o vereador e o vereador não atua para prejudicar o prefeito. Todos os secretários dialogam comigo. Quando eu tenho uma questão de segurança, eu vou ao secretário Cláudio Beato. Esses dias fomos resolver uma questão do bairro Castelo, do Coração Eucarístico. Secretária Maria Caldas também é outra que dialoga muito. Eu tenho atuado enormemente pelo hipercentro da capital. Então essa questão dos camelôs, das pessoas em situação de rua, contam com o meu diálogo e com a minha participação. A Adriana Branco também é uma outra colaboradora, o secretário de Saúde, Jackson. Então há sim uma enorme atuação da minha parte, até porque pelo aplicativo Meu Vereador, o cidadão pode, por exemplo, fotografar um buraco, um poste que está apagado, uma árvore que não está podada, e de maneira muito simples esses problemas estão sendo resolvidos com o apoio da prefeitura. Então, eu obviamente lamento, porque faz muito tempo que eu não tomo uma com o meu amigo Alexandre Calhau ao final do dia, e sinto saudade disso, porque ele é um cara muito bacana, mas entre o vereador e o prefeito, há duas pessoas que se respeitam, com papel institucional e tem atuado em bem da cidade. Essa captação de demanda, você destacou agora que recebe foto de buraco na rua, de poste que está com a luz apagada, digamos que é um varejão de demandas que existem. Isso não deveria ser papel de vereador, não é? Na verdade, o vereador tem 3 funções que eu deixo muito claras: representar a sociedade, legislar e fiscalizar. Isso de buraco, árvore, luz, está dentro das funções de fiscalizar. Mas não seria o papel da prefeitura atender bem o cidadão? Com certeza, mas quando ela não atende, não seria papel do vereador cobrar? Acho que sim. E é isso que eu faço. A diferença é que quando eu peço uma intervenção de obra, quando eu peço para um poste ser consertado, eu não hipoteco o meu voto em plenário. Ou seja, eu não falo, olha, se consertou aí, eu sou mais bonzinho lá e vou votar de jeito. Eu acho que não. Primeiro que eu sempre mostro exatamente o que você está falando. Quando a prefeitura conserta um poste, poda uma árvore ou tampa um buraco de rua, ela não está atendendo o vereador, ela está atendendo o cidadão. O que o aplicativo faz, sobretudo, é facilitar essa comunicação. Sou muito crítico da prefeitura nesse sentido. Hoje o cidadão se sente muito desrespeitado, porque há um lote que precisa ser capinado. O sistema de fiscalização da prefeitura não vai lá cobrar. Ele tenta achar no site da prefeitura, no 156, no BH Resolve, quem é que faz isso. E não acha. E pelo aplicativo Meu Vereador, ele notifica e de repente a coisa aconteceu. O que está espalhando o aplicativo é isso, porque a gente tenta entender a máquina da prefeitura e saber, olha, o responsável é esse, então vamos cobrar direto dele, antes que uma demanda se perca numa pilha de papel, numa série de protocolos. Vereador, o senhor tem enfrentado resistência com essa nova forma de fiscalizar, essa nova forma de fazer política, que seria utilizando redes sociais, utilizando aplicativo, como o senhor está citando aqui? Há um embate na Câmara, por exemplo, de vereadores antigos que não concordam, por exemplo, com o que se usa muito hoje em dia, que é lives de Facebook, pronunciamentos no plenário. Como é que o senhor está tentando lidar com isso? O senhor está tentando implantar uma nova forma de se fazer política dentro da Câmara? No Brasil já incomodaram-se até quando no Rio de Janeiro se substituiu o óleo de baleia por energia elétrica, né? Toda mudança, toda inovação, ela é complexa. Então, tem vereador, colega meu, que não tem nenhuma mídia social. Não tem Twitter, não tem Facebook, e ele gosta do método de porta em porta. Eu respeito esse colega meu, mas a minha forma de fazer é pela internet. Uma pessoa que me cutuca pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, por tudo isso, ela vai ter uma resposta. E gostam disso, sabe? E as pessoas acham, isso é só na Centro-Sul? Não. A cidade inteira, pobre, rico, mulher, homem, velho, criança, mas isso todo tem mundo retorno está aqui. Efetivo, um retorno vereador? Muito efetivo. Não é espetacularização? Não é espetacularização, porque o resultado está comprovado. As pessoas vão, inclusive, postando o que vai acontecendo. Olha, teve um caso muito simbólico, porque no meu aplicativo eu mostro que os meus eleitores têm direito sobre o meu voto. E havia um projeto de lei, por exemplo, que aumentava em 10% o salário dos funcionários da Câmara. E pela primeira vez os meus eleitores discordaram da minha opinião e falaram, não queremos que você dê aumento para os funcionários porque a crise é para todo mundo. E eu votei dessa forma. Isso não é espetáculo, isso é democracia direta. É a mesma coisa quando, por exemplo, uma mãe de uma criança que tem uma síndrome e estuda numa escola, está há 3 anos pedindo uma coisa simples, uma placa na rua para evitar acidente. Ela tentou de todas as formas na prefeitura. Ela colocou no aplicativo e a placa chegou. Eu não fui lá colocar faixa, o vereador Gabriel colocou aqui uma placa. Eu não fui lá fazer fanfarra, eu não fui lá fazer nada disso. Ela clicou num botão no aplicativo e o que ela queria aconteceu. Espetáculo é a faixa. Isso é solução.
Gabriel, ontem você visitou a Assembleia, conversou com vários deputados, né? Com o objetivo de tentar articular a Câmara Municipal com a Assembleia para algumas pautas em comum. Sim. Como, por exemplo, o aeroporto internacional, o anel rodoviário e o metrô. Você acredita que alguma dessas propostas podem realmente sair do papel? Olha, todo mundo fala hoje que falta dinheiro. Falta dinheiro, né, para o acesso a Confins, falta dinheiro para a reforma do anel rodoviário, falta dinheiro para o metrô. Eu tenho certeza que falta, mas falta muito também a articulação política. Eu acho que os 41 vereadores, os 77 deputados estaduais, os 53 deputados federais precisavam se unir, independente de partidos, porque essas demandas que precisam de governo federal, governo estadual e prefeitura, só vão sair se os representantes das pessoas se articularem. Então eu sei que dos dramas de um vereador é notar que ele tem uma limitação, né? Ele tem uma limitação de município e, nesse sentido, ele precisa buscar parcerias. Então, muitos deputados, eu fui sim conversar, porque a gente sente que Minas Gerais está desorganizada depois dessas séries de denúncias que prejudicaram muitos partidos. Bom, vereador, tem aqui uma pergunta do Douglas de Brito Alves pela nossa live. O que o vereador pode fazer pelo hipercentro de BH? O centro está morto, as calçadas estão esburacadas, camelôs no meio da rua, muitos moradores de rua, sinalização de trânsito precária, criminalidade alta. Segundo ele, está dando medo de andar pelo centro da cidade. A prefeitura até está anunciando agora a remoção dos camelôs das ruas de Belo Horizonte, do centro de Belo Horizonte. Pode-se dizer que o vereador Gabriel Azevedo apoia essa iniciativa? Vamos destrinchar o assunto, até porque eu sou, antes de vereador, morador do centro desde que eu nasci, na Tupisco, Rio de Janeiro. Então eu moro no hipercentro mesmo. Centrão da né? cidade. Eu moro no centrão e gosto muito disso, porque eu acho o melhor lugar da cidade e que ele precisa de cuidado. Primeira questão que ele fala, por exemplo, criminalidade. Como é que o vereador pode ajudar? Fui até a Secretaria de Segurança Pública com Cláudio Beato e os mapas quentes da cidade precisavam de uma ação efetiva. Então hoje, você sabe exatamente que às 7 horas até às 8 da noite, na Praça 7 tem assalto. Então, se você sabe o local, a hora e quem faz, tem que ter lá Polícia Militar e Guarda Municipal. E já há resultados positivos na matéria de diminuição da criminalidade no hipercentro. Outra coisa que tem que mudar, hoje à tarde eu vou ter uma reunião nesse sentido, é a iluminação. Nós vamos ter uma substituição de lâmpadas por LED na cidade. E o plano da substituição das lâmpadas vai ser feito pela iniciativa privada. E eu vou me reunir para falar alguns pontos que têm que ser prioritários no hipercentro. A Praça da Liberdade não é no hipercentro, mas ela também precisa ganhar iluminação. A Praça 7, a Praça da Rodoviária, porque iluminação é água sanitária de crime. Pessoas em situação de rua. Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos. A primeira ação que eu tive foi visitar os 2 abrigos da cidade. Se um cidadão for nesses 2 lugares, vai notar por que as calçadas estão cheias. Como é que alguém vai dormir num lugar onde as camas estão repletas de percevejo? 400 vagas em um, no outro menos. Se você não atuar nesse sentido de fiscalização e exigir no orçamento da prefeitura a construção de novos abrigos para as pessoas em situação de rua, não dá para simplesmente removê-las de lá. E por fim, a questão dos camelôs, eu sou contrário a qualquer um que transgrida o código de posturas. O camelô não pode ficar na calçada, mas uma pesquisa recente mostrou que 80% dos camelôs vêm da construção civil. São pessoas desempregadas, estão querendo, claro, honestamente, ganhar o seu dinheiro. Mas os lojistas que estão ali com as ruas apinhadas estão sendo prejudicadas também. Nesse sentido, requalificação profissional e fiscalização. A gente está caminhando para o final da entrevista, vereador, e me chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. O sonho do Gabriel é ser presidente da República? Não, de jeito nenhum. O sonho do Gabriel é fazer com que esse mandato não decepcione ninguém que votou nele. Eu não quero, daqui 4 anos, que alguém fale, eu me arrependi. Se você me perguntar qual que é a minha maior proposta, é mostrar para as pessoas que é possível sim fazer diferente e fazer diferença na política brasileira. E qual a possibilidade do senhor tentar um mandato estadual? Nenhuma. Eu prometi na minha campanha que eu ia cumprir os 4 anos de vereador e quando eu prometo, eu cumpro. Daqui 4 anos eu sou candidato à reeleição a vereador, porque eu acho que quero continuar cuidando da minha cidade, Belo Horizonte. Eu desejo sorte a quem quer ser candidato a deputado estadual, federal, até por um novo modelo, que vai ser o distritão, pelo que tudo indica, mas eu acho que cargo de vereador não é trampolim, é para prestar serviço à cidade de Belo Horizonte e eu estou fazendo isso. E por fim, agora para encerrar mesmo, eu peço uma resposta rápida, porque o nosso tempo está acabando. Clécio Ovidio, nosso ouvinte, fez uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Quanto ganha um vereador de Belo Horizonte? E eu complemento a pergunta do nosso ouvinte. Você acha que é pouco ou é muito? Eu acho que é muito, na faixa de cerca de R$15 mil. Inclusive, tudo que eu posso cortar, como celular, verba extra, verba de paletó, eu corto.
Se cada vereador pode ter 18 assessores, eu tenho a metade disso e tento economizar muito, porque eu acho que política é, sobretudo, prestação de serviço e não locupletação. Vereador Gabriel Azevedo, do PHS, vereador de Belo Horizonte, muito obrigado pela visita à Super Notícia FM. Bom trabalho. Obrigado e eu agradeço a vocês, desejando muito sucesso à Rádio Super Notícias. Obrigada, vereador.